Cristóvão Colombo, navegador genovês, em 12 de outubro de 1492, chegou com sua expedição composta por 2 caravelas e uma nau, à América. Mais precisamente no arquipélago das Bahamas, no Caribe. Colombo acreditava que chegaria a Cipango, atual Japão, mas seus cálculos para chegar à Ásia estavam errados. Por acreditar estar nas Índias, chamou os nativos índios. Como será que os índios se chamariam se Colombo tivesse um GPS? Desde os primórdios das civilizações, o homem sentia a necessidade de encontrar alguma forma de se orientar para conhecer o mundo em que vivia. Ao perceber que poderia utilizar a posição das estrelas para alcançar este propósito, isso facilitou a conquista dos mares e de novos continentes, sendo possível percorrer distâncias cada vez maiores. Na época conhecida como o período das grandes navegações, os viajantes utilizavam instrumentos capazes de medir o ângulo formado pela posição de um corpo e uma referência, normalmente uma estrela ou uma constelação. De acordo com a visualização destes elementos, os navegantes podiam, de forma rudimentar, determinar sua latitude. A longitude era calculada de acordo com a hora em que a constelação era vista no ponto mais elevado do céu. Para se determinar estas distâncias eram utilizados instrumentos como o astrolábio e o sextante. Neste período de grandes navegações, os chineses inventaram a bússola, um instrumento que possui uma agulha magnetizada e equilibrada pelo seu centro de gravidade. A agulha possui movimento livre e sempre aponta na direção do norte magnético da Terra, sendo possível se indicar aproximadamente o seu norte geográfico. Como é um equipamento simples, portátil e que dispensa baterias, até hoje a bússola é muito usada para orientação geográfica. Boa parte das embarcações ainda possui equipamentos semelhantes àqueles utilizados antigamente, especialmente a bússola. Entretanto, para serem manuseados adequadamente, esses instrumentos necessitam de amplo conhecimento de astronomia e matemática para que a determinação da posição, do sentido e do rumo do deslocamento não apresente grandes erros. Com o passar do tempo, as necessidades do homem moderno em relação ao seu posicionamento na Terra demandava formas mais simples, rápidas e precisas de localização. No século XIX, a teoria de gravitação de Isaac Newton e a ficção científica incentivaram vários cientistas a imaginar formas de se utilizar satélites artificiais. Estes projetos se concretizaram com o lançamento do satélite Sputnik 1, pela União Soviética em 1957. O GPS, Global Positioning System, utiliza uma rede de 24 satélites na órbita mais próxima da Terra. Estes satélites trocam sinais com o seu aparelho e, a partir disso, são capazes de dizer sua posição, velocidade, sentido e altitude em relação ao mar na superfície da Terra. Podendo, com estes dados, determinar estimativas sobre tempo e velocidades médias no percurso que você inserir no aparelho. Estes satélites possuem relógios atômicos de altíssima precisão, que registram o momento em que um sinal foi enviado à superfície da Terra, e conferem a diferença de tempo que o sinal de resposta emitido por seu aparelho leva para chegar. Este tempo é monitorado por vários satélites, que é utilizado pelo sistema para determinar o ponto onde você está na Terra com precisão de metros. Para que uma posição seja determinada, é preciso que haja uma triangulação entre 3 satélites e mais alguns para se aumentar a precisão, ou determinar a altitude em relação ao nível do mar. Se você está em um determinado ponto da Terra, seu sinal de receptor será captado por 3 satélites. Os tempos de resposta mapeados por cada satélite mostrarão sua posição exata. Há apenas um ponto no espaço onde a distância que cada satélite calculou se encontra, e é neste ponto que você estará. Para que estes dados enviados sejam compreendidos por você, o fabricante do seu receptor cria um mapa a ser usado no aparelho, que converte os dados de latitude e longitude em graus para dados de localização visível, dentro do mapa, do ponto onde você está. O sistema GPS é administrado pelo governo dos Estados Unidos e operado por seu Departamento de Defesa.
A princípio ele tinha fins exclusivamente militares, mas posteriormente foi liberado seu uso para civis gratuitamente. Depois de liberado o uso geral, ele passou a ser utilizado na aviação civil, na navegação marítima e pelo cidadão comum no seu dia a dia. Isso é um fator a se pensar, pois em um contexto de guerra, possivelmente o uso civil seria revogado. O sistema só foi declarado totalmente operacional em 1995. Seu desenvolvimento custou 10 bilhões de dólares e consiste numa constelação com 24 satélites. Os satélites GPS construídos pela empresa Rockwell foram lançados entre fevereiro de 1978 e 6 de novembro de 1985. Cada um circula a Terra 2 vezes por dia a uma altitude de 20.200 km e a uma velocidade de 11.265 km por hora, de modo que, a qualquer momento, pelo menos 4 deles estejam visíveis de qualquer ponto da Terra. Os satélites têm a bordo relógios atômicos e informações adicionais como os elementos orbitais de movimento e um conjunto de estações de observação terrestres. Até meados de 2000, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos impunha a chamada disponibilidade seletiva, que consistia em um erro induzido ao sinal, impossibilitando que aparelhos de uso civil operassem com precisão inferior a 90 metros. Hoje essa restrição já não existe. Com o advento dos smartphones, cada cidadão possui um receptor de GPS integrado ao aparelho e há um sem fim de aplicativos e funções que utilizam o GPS do aparelho sem serem aplicativos de navegação. Um aplicativo de compras online, por exemplo, pode utilizar a sua localização para calcular o frete que irá cobrar pela mercadoria adquirida ou se há uma loja próxima do cliente onde ele poderá retirar o produto. Agora que você já sabe tudo sobre a origem do GPS, só nos resta agradecer por sua audiência. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos acerca de curiosidades do cotidiano. E até o próximo vídeo!